Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, quem planta, colhe. E o Jair Bolsonaro está colhendo. Olhe que hoje, provavelmente, o maior problema dele não é o STF, não é o monte de processos a que ele responde, e sim os frutos que ele gerou. Os 4 filhos de Jair Bolsonaro estão destruindo o pai e vão fazê-lo ficar na prisão mais tempo do que o necessário e mais tempo do que era previsto. Além do que, os filhos do Bolsonaro estão destruindo a extrema-direita. A arrogância de todos eles de acharem que são o poder definitivo do país, que mandam no país, que podem colocar o Brasil de joelhos, está fazendo com que o Jair Bolsonaro seja cada vez mais sancionado pela justiça, mas não é só. Minha amiga, meu amigo, está fazendo a direita e a extrema-direita se divorciarem em um divórcio litigioso. E eles estão se matando, estão se comendo vivos, estão se dividindo. Enquanto isso, o Lula vai avançando com projetos, com programas e revelando para a sociedade, desmascarando para a sociedade o bolsonarismo, e o Lula mal começou a brigar. Ele vai começar a brigar mesmo em 2026. E está só, por enquanto, preparando o terreno. Vamos assistir, então, a essa reportagem que, sinceramente, lava a alma da gente. Por que é que lava a alma da gente? Porque nós estamos vendo que fazer a coisa errada dá errado. Tudo que o bolsonarismo e a direita, inclusive a centro-direita, estão passando, se deve a eles mesmos. Eles plantaram, eles estão colhendo. Vamos assistir. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, inelegível e condenado a mais de 27 anos de prisão, Eduardo Bolsonaro garantiu que pretende ser candidato ao Palácio do Planalto nas eleições do ano que vem. Admitindo o risco de ser preso caso volte ao Brasil, ele planeja fazer campanha pelas redes sociais e indica que não vai desistir da candidatura, mesmo que o pai decida apoiar um outro nome da direita. E eu acredito que nós estamos no momento em que eu estou maduro o suficiente. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Mas, na impossibilidade disso ocorrer, eu apresento o meu nome. E eu adianto aos nossos opositores que, caso eles forcem Jair Bolsonaro, que hoje em dia está na condição de refém, a tomar uma decisão, que obviamente não será uma decisão livre, eu ainda assim permanecerei disposto a lançar a minha candidatura. Um indulto, uma anistia, um indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que
que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque Aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. Mais uma vez, o PT e seus companheiros falando mal de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Ainda mais esse vereadorzinho da esquerda, que vocês tanto conhecem, o tal de Zanata. Vou fazer um convite para vocês. Vão para Venezuela. Lá sim, vocês vão ter a democracia que tanto querem. E outra coisa, sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá. Porque essa cidade aqui e todo o estado é maravilhoso. Jair Renan apresentou projeto de lei proibindo shows com apologia a drogas, crime, mas fugiu da sessão antes da votação. Depois ele brigou com o presidente da Câmara Municipal, chamou o presidente da Câmara Municipal de Xandão do BC e foi chamado de tiririca. Isso gerou memes ridicularizando, né? E contra o projeto para proibir apologia às drogas e pedofilia nos shows, ele não comparece para votar e defender o projeto que ele mesmo apresentou. Foi visto como inaptidão, né? Projetos bizarros. Propôs banir o comunismo nas escolas, que é inconstitucional, né? Você tem uma lei, até a lei 7.716 de 89, que não permite nenhum tipo de preconceito, inclusive político. Foi classificado como cortina de fumaça para a base bolsonarista e criticado pelos professores dele, professores de história, né? E na atividade como vereador ele não trabalha, é chamado de fantasma na Câmara Municipal, fica na praia, vai para viajar e não trabalha. Depois você tem o Carlos Bolsonaro, que quer ser vereador por Santa Catarina, sendo que ele mora no Rio, e vai ser um vereador remoto, né? Ele vai para Brasília, e fim de semana vai ficar no Rio de Janeiro, e ele não tem intimidade nenhuma com Santa Catarina. Até a Federação das Indústrias é contra, o governador de Santa Catarina é contra. O Carlos foi vaiado num shopping lá em Santa Catarina e tome desmoralização do Bolsonaro em Santa Catarina. Junto com o Jair, o Carlos está desmoralizando o Bolsonaro em Santa Catarina. Flávio Bolsonaro ameaça, entre rachadinha, tudo isso, Flávio Bolsonaro ameaça os adversários, os aliados do pai do PL, eles querem mandar no PL, né? E também ele ameaça o STF de um golpe militar, na verdade, que é usar força. Quando ele fala em força, não é você falar com força, não, é força física, né? Violência. Ele está pregando contra o STF, provavelmente os militares. Polêmicas do Eduardo Bolsonaro não precisa nem falar, não é? E agora o Bolsonaro está dizendo o seguinte: nenhum filho meu vai concorrer à presidência. Achou melhor assim. Mas antes de falar disso, veja só esse caso aqui do projeto. Vereador Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, né, ele se apresenta como Jair Bolsonaro, saiu do plenário na hora de defender o projeto proposto por ele mesmo. E pagou um mico sem parar aqui o projeto dele. Projeto maluco do que já é proibido, lógico, né, apologia às drogas e tal, mas ele vincula isso a determinados artistas de esquerda, que os artistas de esquerda vão defender pedofilia e uso de drogas. Aí isso pegou muito mal, né? Ele sumiu e o projeto foi apresentado. Cadê o defensor do projeto? Não está aqui, vazou.
Veja só o mico. O único vereador a votar contra o dia da democracia, quem foi? Ele. Olha a carinha de inteligente dele. Parece um asno, né? Parece uma hiena. O governador de Santa Catarina nega acerto por candidatura do Carlos Bolsonaro. Não tem acordo nenhum, ele não é louco. A Federação das Indústrias quer um senador para brigar pelos interesses da indústria de Santa Catarina, e tem muita indústria lá. Sem citar Carlos Bolsonaro, empresários de Santa Catarina criticam candidatura de fora. Ninguém quer saber disso. E eles insistem, falam que não vão arredar o pé. O STF já falou que com esse cara eles não conversam mais nada, não tem mais conversa nenhuma com ninguém. Ele ameaçou o STF de uso da força. Esse sujeito é doido. O Eduardo Bolsonaro disse que vai até as últimas consequências, que não vai ter eleição no Brasil. Ano que vem, se o Bolsonaro não estiver na eleição, né, eu fiz até uma enquete que já está chegando a 30 mil votos. Vote você também. Como é que ele vai usar? Eu dei 4 hipóteses. O Trump vai proibir eleição no Brasil ano que vem. Os militares vão dar golpe. Os bolsonaristas vão chamar os ETs de novo, como fizeram em 2022, ou vão rezar para pneu? Escolha a sua alternativa. Bom, sabe o que aconteceu? Centrão pula fora do barco se Eduardo insistir com candidatura à presidência, e todo mundo sabe que esse sujeito não desiste de nada, porque ele acha que ele é truta de Deus, né? Já vou falar com uma garotada. O Eduardo Bolsonaro, ele não acha que ele é truta de Deus / Trump. Ele tem certeza que ele é amigão de Deus, dono do mundo. O Ciro Nogueira briga com o Naban Garcia, porque esse Ciro Nogueira é vivo. Ele sabe que eles estão se matando. Ele veio a público dizer, né, a direita está se matando, e está se matando mesmo. Ele brigou também com o Caiado, né? Aliás, os Bolsonaro vão às ruas hoje lá em Brasília com uma manifestação ridiculamente pequena, fazer uma marchinha lá, para anistia, que 64% são contra, né? Segundo as pesquisas. O STF mandou dizer, os aliados do Bolsonaro queriam um gesto de pacificação, e o STF mandou dizer para eles o seguinte: fica esperando sentado aí. Michele e Carlos Bolsonaro divergem sobre vaga ao Senado em Santa Catarina, estão se matando, eles divergem sobre quem vai ser o candidato à presidência, sobre quem vai ser candidato ao Senado em Santa Catarina, e a Michele, que é do Rio, quer ser também senadora por Santa Catarina, veja só. Aí o Ciro Nogueira brigando também com o Caiado, é um clima de barata voa na direita e na extrema-direita. A direita já vê o Tarcísio fugindo da raia, que ele não quer briga com os filhos do Bolsonaro e não vai perder uma eleição certa em São Paulo. A direita vai para o colo do Lula. O Centrão vai para o colo do Lula. Já estava, ia sair, desistiu de sair, tanto que o vereador falou que o ministro do Turismo, que é do Centrão, disse que não sai, ele não é bobo, né? Aliados dizem que Bolsonaro vê Michele como alternativa a Tarcísio, aí danou-se, né? Se a Michele sair, o Eduardo Bolsonaro também vai sair. Em quem que eles vão votar? O povo, né? De olho em 2026, porém, o Lula encampou a pauta que incendiou as ruas no governo Dilma. Foi junho de 2013, ônibus e metrô de graça para todo mundo. Agora, em 2013, a própria esquerda fez manifestação contra a Dilma e contra o Haddad, né? Aquela parte inteligente da esquerda, sabe? E tirou a extrema-direita do armário. Agora, o Lula fala: vocês querem transporte de graça? Então vamos para a rua defender o projeto do governo, defender a minha reeleição. E aí, já era, meu amigo. São milhões de pessoas vão sair pelas ruas do Brasil. E eu acho arriscado, mas que é um projeto ousado, porque se der certo, já era. Se isso aqui der certo, o Lula vai eleger 100% do Congresso. E o Lula lança em São Paulo
um programa do Minha Casa Minha Vida de reforma da casa das pessoas. E vai lançar esse financiamento de reforma aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo é o palco do Tarcísio, né? Então ele quer lançar o programa dele no palco do Tarcísio. Enquanto isso, o Tarcísio vai botando o boné do Trump, que 90% dos brasileiros odeiam o Trump. Pois é, pessoal, por enquanto é isso. Um abraço para todo mundo.